19, onde a partir do versículo 35 é dito que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, nós temos aqui um contexto em que o discurso aqui do capítulo 10 vai vir. Nós temos aqui Jesus se compadecendo das suas ovelhas perdidas e dizendo: roguem ao Pai para que mande mais trabalhadores. E aí vem então o capítulo 10, que é um capítulo que nos mostra aqui o chamado dos... Estou sem retorno aqui, se puder, por gentileza, por retorno, aumentar um pouco aqui. O capítulo 10, que é o chamado dos 12 discípulos, ou dos 12 apóstolos, e o encaminhamento deles para uma missão de curto prazo. Vamos à leitura então do capítulo 10. Certamente mais importante do que a palestra em si é a leitura da palavra. Então vamos ler com atenção a Escritura. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordões, porque digo, digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai, até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem.
O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que bênção poder ler a Tua palavra. Ela por si só já fala ao nosso coração, já nos desafia, nos encoraja e produz todos os efeitos desejados por Ti. Mas, ó Deus, que aprove ao Senhor que nos reunir agora em torno dela, que o Senhor também, ó Deus, abençoe a exposição, o estudo, a reflexão nesse texto, para que possamos nos aprofundar um pouco mais e sermos, ó Deus, impactados por esse texto, por essa mensagem poderosa. Assim rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós temos aí os diversos discursos de Jesus. Parou de novo, dá um ESC aí. Agora vai. Agora vai, né, Edvaldo? Aí, tá vendo? Muito bem. Quais são os discursos de Jesus, meus irmãos? São esses 5 que vocês já sabem. Mateus 5 a 7, Sermão do Monte, já foi de forma muito profunda e bela apresentada para os irmãos no domingo passado. Hoje trataremos do segundo discurso de Jesus, Mateus 10, onde nós temos chamado para a missão e instruções a respeito disso. Depois, no capítulo 13, as diversas parábolas. No 18, o que eu estou chamando aqui de um discurso sobre humildade, disciplina e perdão. E por último, o sermão profético ou sermão escatológico. Focando um pouco mais agora no capítulo 10 especificamente, eu fiz aqui a divisão que está presente aí nas nossas Bíblias, ao meio da revista atualizada, para facilitar. Então nós temos aí 6 blocos de texto. Outras traduções, outras versões vão trazer divisões levemente diferentes, mas para não diferenciar tanto, eu me baseei exatamente nessa divisão que está na Bíblia. Então nós temos do versículo 1 ao 4, a escolha dos 12 apóstolos. Veja, Mateus coloca essa escolha logo depois dele dizer da importância e necessidade de mais trabalhadores para a seara.
Na leitura de Lucas, desse mesmo trecho, é dito que Jesus fez uma noite de vigília, de oração, se preparando para esse momento de chamar os seus discípulos. Depois do 5 ao 15, vemos algumas instruções. Do 16 ao 23, admoestações. Do 24 ao 33, estímulos. Do 34 ao 39, as dificuldades. E, por último, as recompensas. Para que a gente possa encadear, talvez, todas essas partes, eu fiz aqui uma simples substituição, né? Formando frases aí, claro que não rimam, né? Não tem aquela coisa toda, não são tão curtas, nem tão simples, mas, pelo menos, eu acredito que vai nos ajudar a compreender a lógica interna do discurso. Então, como o tema é a missão do reino, então eu coloquei o verbo para conectar com todas essas partes. Então, a missão do reino em primeiro lugar, realizada por gente imperfeita. Depois, é realizada conforme as normas. A missão do reino é tarefa arriscada. A missão do reino é recompensadora. A missão do reino é um ato de amor a Cristo. E por último, a missão do reino é fonte de bênção para os apoiadores. Então a gente vai ver cada um desses pontos com mais atenção agora. Então, primeiramente, a missão do reino é realizada por gente imperfeita. Do versículo 1 ao 4, como eu acabei de mencionar, o Senhor Jesus chama os seus 12 discípulos, Ele vocaciona 12 discípulos para que pudessem executar uma missão. Essa missão do capítulo 10 não é a grande comissão lá de Mateus 28. Essa é uma missão de curto prazo. É para eles terem um gostinho do que será a vida deles depois, anunciando o Evangelho em situações diversas, avançando e levando o Evangelho para todo o império, para todos os reinos conhecidos da época. Então essa é uma missão de curto prazo. Logo eles vão voltar, vão prestar o relatório para Jesus, mas aqui nós já temos muitas informações importantes que vão fundamentar toda a caminhada missionária depois de Jesus subir aos céus. O que eu quero destacar aqui para a gente, meus irmãos? A diversidade e a imperfeição dos discípulos realçam a grandeza e o poder de Jesus. Quando a gente estuda quem foram os apóstolos, as suas características, suas personalidades, a gente percebe o quanto o Senhor Jesus é grandioso, é poderoso para unir essa gente, fazer dessa gente, né, uma estrutura que chega aos nossos dias depois de 2000 anos, porque diz a palavra que eles são o fundamento da igreja, né? Então, desse pessoal tão complicado, tão diverso, o Senhor Jesus estabeleceu o fundamento da igreja. Nós estamos sustentados no fundamento dos apóstolos, no sentido de que nós nos baseamos na revelação de Deus por meio deles, em tudo aquilo que foi construído e foi revelado por meio deles. Então, nós vemos aí, por exemplo, a diversidade entre os discípulos, em termos de personalidade. Pedro mais otimista, mais ousado. Já Tomé, como a gente sabe, um cara mais pessimista, mais retraído. Nós temos Simão, o ex-zelote. Zelote era alguém que pegava em armas para resolver os problemas, né? Para afastar todos os que eram comprometidos com o Império Romano. E no mesmo grupo, Mateus, que era alguém que anteriormente tinha sido um funcionário do Império Romano, cobrando impostos dos seus próprios irmãos. Quer dizer, como é que o Senhor Jesus conseguiu unir todas essas pessoas, né? A gente tem apóstolos que se tornarão mais renomados, como Pedro, João, o próprio Mateus, que escreve o livro, outros que a gente não sabe quase nada, né, que é Tiago, o menor, chamado assim. Tem 2 Tiagos aí, ou 3, né? Mas um deles é Pedro, Tiago e João, os 3 do barquinho, né? Mas tem outro Tiago que é menos conhecido, a gente não sabe quase nada dele, né? Então, assim, o que a gente percebe em toda essa diversidade é a grandeza do Senhor Jesus Cristo, em chamar pessoas
diversas e imperfeitas, porque cada uma delas tem suas fragilidades, e certamente isso se aplica a nós, se aplica a toda a história da igreja, Deus usando pessoas diferentes, Deus usando pessoas imperfeitas para fazer avançar o seu reino. É isso que nós vemos aqui, meus irmãos, eu gostaria de destacar em princípio, tá? Na segunda parte, nós temos aí o versículo 5 ao 15, onde nós vemos que a missão do reino é realizada conforme as normas. E quais são as normas? Pelo menos estas que nós temos aqui nesta missão de curto prazo que os discípulos realizaram. Primeira coisa, nós temos uma restrição temporária. Tá? Jesus diz para eles: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então há uma restrição geográfica, eles não poderiam avançar demais para outros lugares, pelo menos por enquanto. Depois a gente vai ver a grande comissão, Jesus falando: vão e façam discípulos de todas as nações, né? Então, estes irmãos, eles são chamados para uma missão de curto prazo, uma missão, nesse primeiro momento, bastante restrita, tá? Com relação à mensagem, temos aí no versículo 7, Jesus diz para eles: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Isso significa, o que significa pregar que está próximo o reino dos céus? Significa dizer que o novo tempo prometido através das profecias messiânicas do Antigo Testamento, em que o reino de Deus se firmaria de maneira mais forte no coração, na vida das pessoas, esse tempo tinha chegado. As profecias messiânicas que o Senhor Deus tinha dado por meio dos seus profetas no Antigo Testamento tinha se inaugurado. Então o reino é inaugurado aqui, com a vinda de Jesus Cristo. Essa era a mensagem. Tá? Claro que o reino não é da mesma natureza que os seus discípulos entendiam naqueles dias, ao ponto da mãe de Tiago e João chegar e falar: Senhor, coloca um à tua direita, um à tua esquerda. Por que ela faz um pedido desse? Porque na mentalidade dela, a natureza do reino que Jesus veio implantar é um reino terreno, um reino político. E não, na verdade, a gente sabe, o reino de Deus, ele não veio, em princípio, com visível aparência, mas é um reino espiritual, um reino que se manifesta no coração das pessoas e que há de ser consumado no futuro. Essa é a nossa esperança, em que o reino de Deus então se tornará visível e suplantará todos os demais reinos, né? Então, é isso que nós temos. A mensagem é simples, a mensagem é esta: está próximo o reino dos céus. Essa mensagem foi a mensagem semelhante à mensagem de João Batista e deve ser, sem dúvida, a mensagem que nós temos a pregar, né? Quando a gente fala de pregar o evangelho, não é pregar Jesus te ama, né? Embora essa possa ser uma verdade, mas não é isso. Pregar o evangelho é pregar o reino de Deus, é pregar que Deus reina, que o rei já veio, que ele é digno de nos submetermos a ele, e aquele que não se submeter a ele estará numa situação de grande risco, de perigo, né? Então a gente precisa também anunciar o reino de Deus. Nós temos ainda nessas instruções o que é dito aí no versículo 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Por que eles deveriam fazer isso, ou como que eles conseguiriam fazer isso? Com base no que está lá no versículo 1. Vamos dar uma olhada. Olha: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir
para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus havia concedido a autoridade para eles fazerem o quê? O que ele costumava fazer. Jesus fazia essas coisas, ele curava enfermos, expelia demônios, e aqui ele dá autoridade para que os seus discípulos façam a mesma coisa, ou seja, a mensagem que eles deveriam pregar aos ouvidos, deveria também se manifestar aos olhos das pessoas. Por quê? Porque o reino de Deus, ele traz consigo sinais, e esses sinais, esses milagres, eles não são importantes pelo evento em si mesmo, pela coisa em si, tá? Onde está a importância desses milagres? Está no fato deles revelarem, demonstrarem o propósito maior de Deus. São sinais que apontam para algo maior, para algo superior, né? Eu quero fazer referência aqui a uma citação de um estudioso que diz o seguinte: os sinais sempre comunicam uma verdade. O fato de ser concedido aos discípulos fazer essas coisas não significa que eles seriam responsáveis por antecipar o fim do domínio de Satanás, nem a introduzir um estado perfeito de salvação e felicidade nesse mundo. Não é porque os discípulos estavam fazendo isso, que isso iria resolver todos os problemas. Não. Eles são instruídos a mostrarem os sinais da absoluta competência e poder de Cristo, e assim espelharem e confirmarem a fé na vinda do reino de Jesus. Então, estes sinais que Jesus autoriza seus discípulos a fazer, é para comunicar uma verdade. A verdade é a seguinte: o rei está presente. O rei do reino de Deus está presente. Esse reino tem essas características: a vida, ressurreição dos mortos, a pureza, as doenças são expelidas, né? A santidade, os demônios são expelidos. Então é um reino de vida, um reino de santidade, de pureza, um reino perfeito. Então os sinais apontam para o poder de Cristo realizar isso finalmente. Então temos aí a mensagem, estes sinais que eles deveriam realizar são gratuitos, diz no final do versículo 8, de graça recebestes, de graça dai. Esse é o padrão de como as coisas devem acontecer no reino de Deus. Isso deve se aplicar, na minha percepção, a toda a prática da igreja. A igreja está sempre dando, ao invés de recebendo. Nunca em forma de troca, né? Olha, você me dá isso, eu te dou isso. Não, mas sempre gratuitamente. Eu creio que é um desafio a gente aplicar isso até as últimas consequências no contexto de uma igreja, mas eu penso que esse é o modelo bíblico. Da igreja está sempre servindo uns aos outros e servindo quem está lá fora, sempre de graça. Depois nós temos aí a questão da dependência, algumas lições muito importantes no exercício da missão. Aí no versículo 9 e 10, Jesus diz assim: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, não leva nada. Se você tem uma túnica, vai só com essa, não precisa levar duas. O que Jesus está dizendo aqui? Uma lição importante: levem somente o necessário, porque isso vai ensinar vocês a depender de Deus. No exercício da missão de Deus, a gente precisa aprender a depender de Deus, né? Por quê? Por que Jesus está ensinando isso, né? Teria algum problema eles levarem duas, levarem algum dinheiro, levar alguma coisa? Não teria nenhum problema, tanto é que depois, lá na frente, mais próximo, né, da morte, da ressurreição de Jesus, Jesus fala: não, você pode pegar a túnica, leva tudo que vocês precisam levar. E assim é o trabalho missionário. A gente não pode mandar um missionário só com a roupa do corpo, né? Mas o princípio está estabelecido aqui. Nós dependemos de Deus no exercício da missão, né? Se você quer realizar algo para Deus, você precisa depender de Deus, não confiar em si mesmo, não confiar nos seus próprios recursos, né? É como se Jesus estivesse dizendo para eles: eu vou cuidar de vocês através das pessoas. E parece humilhação.
quando a gente é cuidado por alguém, né? Quando a gente precisa de algo. Muita gente que passa necessidade tem vergonha, por exemplo, de pedir uma cesta básica, tem vergonha de pedir para o conselho da igreja ou para algum irmão uma assistência real que está precisando, porque vê nisso uma humilhação. Mas, na verdade, Deus nos ampara e nos assiste por meio das pessoas. E a gente precisa ter humildade para entender isso. Não só a nossa gratidão voltada àquele que nos ajuda, mas ao Deus que nos ajuda através dessa pessoa, né? Então, Deus provê todo o cuidado aqui, né? Ele diz, olha, no versículo 10, digno é o trabalhador do seu alimento. Então, se você está indo pregar o evangelho, certamente eu vou levantar pessoas para servir você. Segunda lição aí, que eu gostaria de destacar, além da dependência de Deus, é o contentamento. Jesus diz no versículo 11, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Você não pode mudar de casa. Você chegou, achou alguém que te recebeu, você plante o pé ali, não sai dali, até você ter que ir para outro lugar. Por que Jesus está ensinando isso? Por que ele está dizendo que deveria ser assim? Para ensinar o contentamento, tá? O discípulo em missão, ele não deveria buscar melhores condições enquanto ele estivesse ali. Ele não deveria sair de uma casa para outra buscando melhores condições. Então, de repente, ele vai numa casa, ele dorme ali, mas ele percebe que na casa do vizinho, que talvez receba ele, tem um chuveirinho mais quente, tem um cafezinho mais doce, enfim. E aí começa, né, a buscar um conforto maior. Jesus está dizendo, não, vocês vão chegar e vão ficar ali. Porque não é interesse de vocês buscarem mais conforto para vocês. Dali eles deveriam ir para outra cidade. E dentro ainda das instruções, nós temos aí como lidar com a rejeição do evangelho do reino. Do versículo 12 ao 15, ele fala, olha, se vocês entrarem numa casa e saudarem essa pessoa for digna, a paz estará sobre ela. Se não te receberem, então você sai, sacode o pé, né, e vai embora. Essa era uma ação simbólica, né? Os judeus, quando saíam de um território gentílico e retornavam para a sua terra, ao chegarem eles batiam os pés com uma ação simbólica, como se estivessem tirando a impureza daquele território de onde eles saíram. Então, o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Que há um limite, certo? No exercício da missão, quando a gente prega o evangelho, nem todos receberão. E o que a gente faz com eles? A gente sacode os pés, né? A gente não tem como avançar mais do que aquele limite que nos é permitido. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Os filhos de Deus têm que dar testemunho contra eles, como se fosse limpando os pés, e Jesus diz aí que o rigor será mais pesado contra estes que rejeitarem os discípulos do que contra, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que sofreram um juízo muito severo da parte de Deus. Então, nós já vimos aí, primeiramente, que a missão é realizada por gente imperfeita. Vimos agora que deve ser realizada conforme as normas, tem uma mensagem certa, tem sinais que precisam acompanhar essa mensagem e devem ser feitos de forma gratuita. Quando estamos executando a missão, devemos depender integralmente de Deus, devemos ter contentamento com o que nos é oferecido e devemos saber lidar com as rejeições. Depois, do versículo 16 ao 23, nós vemos que a missão do reino é uma tarefa arriscada. É uma tarefa arriscada. Do versículo 16 ao 18, nós temos aí Jesus dizendo que envia seus discípulos como ovelha para o meio de lobo. Lobo é um animal mais sagaz, mais violento, e ovelha, o animal talvez o mais bobinho que possa existir, né? E ele diz, olha, vocês têm que ser prudentes como as serpentes, mas vocês têm que ser simples como as pombas. Ele diz, tenham cuidado,
vocês vão ser levados para os tribunais, vocês vão apanhar nas sinagogas, vocês vão ser levados à presença de governadores, né? Então, o que Jesus está dizendo? Olha, preparem-se para inventar opositores. Quando a gente quer servir a Deus, a gente precisa lembrar disso. Vai ter oposição, não vai ser fácil. Não é um mar de rosas, né? A gente começa às vezes achando que as coisas vão caminhar muito bem, tudo vai ser muito aceito, mas não, né? Os opositores, eles estarão sempre bem motivados para nos frear, né? Então isso é importante a gente ter em mente, é uma tarefa arriscada, vai ter opositores, mas Jesus diz, confiem no auxílio do Espírito Santo, do versículo 19 ao 20, olha, quando vocês estiverem lá no momento de dificuldade, tendo que dar testemunho diante de autoridades, vocês fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo vai falar por intermédio de vocês. Às vezes a gente tem essas preocupações, né? Mas eu não sei falar, eu não tenho conhecimento, mal tenho estudo, mas quando nós estamos no exercício da missão de Deus, Ele nos capacita de forma soberana, de forma perfeita. Nós somos auxiliados pelo Espírito Santo no exercício da missão, e esse é um consolo, esse é um encorajamento muito grande. Jesus ainda segue dizendo, do versículo 21 ao 22, que perseguição e violência virão dos próprios familiares. E é uma descrição triste que a gente vê aqui, né? Olha, um irmão vai entregar à morte o outro irmão. Você consegue imaginar isso? Você cristão, eu não tenho irmãos, né? Mas você que tem irmão, pensa, um irmão seu te entregar para morrer, imagina a dor que isso pode lhe causar, né? Pensa aí também, olha, o pai entregando o filho à morte, o filho matando o seu próprio pai, por conta da fé, por conta da profissão de fé em Cristo Jesus. Parece uma realidade totalmente distante da nossa, não é? Mas experimente ler um pouco da história da igreja nos primeiros séculos e você vai ver como essas coisas de fato aconteceram. Daqui a pouco eu vou contar uma história para vocês. Ele diz aí, sereis odiados de todos por mim, por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim será salvo, né? A gente, talvez principalmente nós brasileiros, a gente gosta muito de ser apreciado, de que as pessoas gostem da gente. A gente se importa quando alguém não gosta da gente. A gente nem dorme direito quando a gente sabe que alguém não gostou do que a gente falou e tal. Tem outras culturas que tanto faz, não se importa com isso, mas a gente se importa, não é? Jesus está falando aqui, olha, todo mundo vai odiar você. Então, é uma tarefa arriscada. É uma tarefa arriscada, difícil. Mas ele diz aí no versículo 23, que vai haver perseguição e os discípulos deveriam ter a prudência de fugir para outra cidade quando forem perseguidos. E ele diz ainda que eles não acabariam de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Bom, eu tentei estudar um pouco esse versículo aqui, discernir o que é isso, de que vinda do homem está se referindo aqui, vinda do Filho do Homem. Alguns estudiosos vão se referir à segunda vinda de Jesus. Aí já parece um pouco estranho, né? Porque, peraí, até a segunda vinda já passou 2000 anos, a segunda vinda não aconteceu. Será que não teria dado tempo de percorrer todas as cidades de Israel? Então é possível que Jesus não esteja se referindo à segunda vinda, talvez ele esteja se referindo à sua ressurreição. Ou seja, talvez fosse um período curto que não daria ainda para alcançar todas as cidades de Israel. Mas esse é um ponto aí que os estudiosos discutem bastante. Então, o ponto que eu quero destacar aqui, embora na prática eu acredito que se refira à ressurreição de Jesus, como forma de aplicação para a nossa vida, eu acredito que a gente pode entender isso. Movam-se até a vinda de Jesus. Então, está tendo dificuldade aqui, vai para outro lugar. E assim vai indo, conforme a orientação do Espírito Santo, até a vinda de Jesus. Até quando Jesus voltar, a igreja precisa continuar avançando, né? Vai ter obstáculos? Sim. Vai ter territórios que nós não vamos conseguir
penetrar com o evangelho? Vai, né? Mas o que a gente faz? A gente desanima? Não, a gente vai atuando em outras frentes, até que aquele outro território, no momento certo, o Senhor Deus vai alcançar. Eu não sei onde que eu vi isso, mas um dos países, talvez o país mais fechado para o evangelho é a Coreia do Norte, onde não é permitida a pregação do evangelho ali, porque há o culto ao imperador. Mas os coreanos do sul fizeram uma ação muito interessante. Eu estou tentando lembrar onde que eu ouvi isso, não estou conseguindo, acho que eu estou ficando velho mesmo. Mas olha o que eles fizeram, que interessante. Eles escreveram palavras do evangelho em bexigas ou em balões, né? Tem um vídeo? Olha aí, alguém me contou, não foi vídeo que eu assisti. Eles colocam em balões, foi você que contou? Foi lá, pronto, foi lá. Lá no aniversário do presbitério. Obrigado, nossa, tinha apagado da minha cabeça a fonte, já temos a fonte aí. Reverendo Amauri, no culto de aniversário do presbitério, contou essa história fantástica. Quando o vento, eles percebiam que o vento estava na direção da Coreia do Norte, eles então soltavam os balões iam, esses balões de alguma forma caíam lá, os coreanos do Norte geralmente caíam em território ali, em campos de domínio militar, então os militares, né, pegavam essas mensagens e estava havendo conversões ali por conta dessa mensagem anunciada. Então assim, Deus tem seus meios, né? Não adianta ir lá, porque talvez adiante se você encontrar um caminho, mas seria extremamente imprudente, segundo aqui a orientação de Jesus, você penetrar esse território, havendo uma ação de perseguição tão acirrada, né? Mas Deus tem seus caminhos, enfim. O ponto é, a gente precisa continuar se movendo, não podemos ficar parados, não é porque o evangelho chegou até aqui e nos alcançou, que isso já é o bastante. Há pessoas ainda a conhecerem o evangelho, a conhecerem Jesus, a se renderem ao reino de Deus e escaparem do grande juízo, né? Então a gente precisa continuar se movendo. Bom, temos lá, olha lá, parou de novo. Eu estou demorando para mudar o slide, aí está perdendo a sincronização, alguma coisa aí, o Alex vai descobrir ainda como resolver esse problema aí. Ok, então a missão do reino é realizada por gente imperfeita, é realizada conforme as normas, é uma tarefa arriscada, mas é recompensadora. Vamos ver agora do versículo 24 ao 33. Temos aqui os estímulos. Jesus está falando, olha, eu não sei, sinceramente eu não sei por que os editores da Almeida Revista Atualizada colocaram 24 e 25 dentro dos estímulos. Porque olha só, Jesus está dizendo o seguinte, olha, se me chamaram de Beelzebul, imagino que vão chamar vocês. Acho que isso não é um grande estímulo, né? Mas enfim, o ponto é esse aí, né? O que eu quero destacar mais é o que vem na sequência. Olha, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Irmãos, quando a gente segue na missão, tem perseguição, tem oposição, a gente precisa confiar na revelação da verdade e da justiça. Se a gente for justiceiro e tentar resolver as coisas imediatamente, fazer a justiça prevalecer imediatamente, a gente vai ter problemas, né? Então a gente tem que ter prudência e cuidado, que não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Tem pessoas com más intenções em relação aos obreiros de Deus, tem pessoas que estão fazendo perseguição, deixe nas mãos de Deus. A gente tem que orar como os nossos irmãos lá de Atos 4, Senhor, olha para a ameaça deles, quanto a nós, nos dá coragem para continuar pregando o Evangelho. Atos 4, 23 a 31. Que mais aqui? Ele diz, temam a Deus porque homens não matam a alma. Do versículo 27 ao 28, ele está dizendo o seguinte, olha, o que eu digo para vocês, digam a plena luz, não parem de falar, anunciem
e sem medo, porque o máximo que vão poder fazer com você é matar você. Tá? Esse é o máximo que vão conseguir fazer. Não vão conseguir matar a alma. A gente deveria ter mais preocupação com a alma do que com o corpo, né? Mas a gente tem grande preocupação com o corpo, com a nossa vida física. Mas aquele que está na missão, que se envolve, se engaja com o anúncio do Evangelho do Reino de Deus, ele tem que, como diz, né, em outra passagem, aqui no versículo 39 que a gente vai ver, ele tem que assumir a perda da sua vida. Ele tem que amar menos a si mesmo. Então, não tenha medo. Não tenha medo. O máximo que vão fazer é matar o seu corpo, mas não poderão matar sua alma. Nós deveríamos ter mais preocupação com Deus, temer a Deus, porque Ele sim pode não só matar o nosso corpo, mas também nos banir da sua presença, né, nos afastar definitivamente da sua graça, o que seria algo extremamente pior, né? Ele diz ainda do versículo 29 ao 31, ele lembra dos pardais que não valem nada, né? São passarinhos que têm um valor muito pequeno, mas Deus cuida deles. Ele fala que Deus tem um cuidado tão absurdo com a nossa vida, que até os cabelos das nossas cabeças estão contados. E ele diz, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Então, a missão do reino de Deus é recompensadora. Tá? A gente pode confiar na revelação da verdade, da justiça. A gente pode confiar em Deus, porque Ele nos sustentará. Quando nossa vida física terminar, nós estaremos com Ele e nós podemos confiar no cuidado de Deus. E, por fim, esperem ter seu nome confessado por Cristo. Essa é uma grande recompensa, né? Jesus diz, se vocês confessarem o meu nome diante dos homens, eu vou confessar seu nome diante do Pai que está nos céus. Pensa que coisa maravilhosa, né? A gente vem aqui diante da igreja, professa o nome de Cristo. A gente vai pelos cantos que a gente passa por aí e a gente professa o nome de Cristo, professa a nossa fé em Jesus Cristo. Nós reconhecemos quem Ele é. E Ele diz, eu vou reconhecê-los nas regiões celestiais. Então, que grande recompensa, né? Imagina, né? Quando uma criança em fase escolar fica sabendo que a sua professora o elogiou para sua mãe, para o seu pai, o que uma criança sente? Fica super feliz, né? Olha, minha professora me elogiou. Imagina Jesus reconhecendo você diante do Pai, né? Nós, no âmbito humano, das relações, a gente ficaria feliz, por exemplo, se o nosso chefe falasse bem da gente para o dono da empresa. Não ficaria? Todo mundo ficaria feliz com isso. Mas a gente não para pensar na glória que é o Cristo de Deus, o Filho do homem, se referir a nosso respeito de maneira positiva diante do Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Que coisa maravilhosa. Então, uma grande recompensa. Nós nos envolvermos na missão, nós anunciarmos o reino, assumindo, obviamente, os riscos dessas coisas, mas tendo garantido que o Senhor está conosco, que nós seremos honrados diante do Pai. Muito bem. A missão do reino ainda é um ato de amor a Cristo. Do versículo 34 ao 39, e aqui nós temos um trecho difícil novamente. Jesus diz, eu não vim trazer paz. Se você chegar para qualquer pessoa bem intencionada, perguntar para ela, fala para mim, Jesus, ele veio trazer a paz ou trazer a guerra? Provavelmente a pessoa vai dizer, Jesus veio trazer a paz. Geralmente a imagem que se forma a respeito de Jesus é de um pacifista. Quando na verdade Jesus mesmo disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Eu vim trazer espada. Ele diz no 35, eu vim causar divisão. E a divisão é tão acirrada, né, que envolve
até familiares, né? Familiares. Não tem como a gente negar, irmãos, que a cruz de Cristo trouxe uma divisão muito grande, muitos conflitos no mundo. É difícil a gente até descrever em palavras esse racha cósmico, né, que a cruz de Cristo trouxe ao mundo. Talvez uma simples constatação dessa divisão seja a divisão da história entre antes e depois de Cristo. O que tornou Cristo tão conhecido, amado por muitos, odiado por outros, foi a sua morte. A morte de Jesus dividiu a história e dividiu, infelizmente, também familiares. O mundo se dividiu em dois grupos: aqueles que são feitos filhos de Deus pela fé em Cristo, morto e ressurreto, e aqueles que não são filhos de Deus, porque se mantêm opostos a Deus e a seu Filho. Bom, diante dos nossos olhos a gente vê conflitos entre direita e esquerda, a gente vê conflitos entre Rússia e Ucrânia, entre China e Tailândia? Tailândia não, como é que é aquela? Taiwan. A gente vê esses conflitos, né? É o que está diante dos nossos olhos. Mas o grande conflito acontecendo no mundo é entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus, né? E tal divisão se reflete nos relacionamentos mais básicos, como a gente vê aqui, relacionamentos mais fundamentais da humanidade, que é a sua família, a família. São privilegiados aqueles como eu, que nasceram numa família cristã, professam a mesma fé dos seus pais, familiares mais próximos, mas essa não é a realidade de todos. Talvez não seja a realidade da maioria, nem talvez seja a sua realidade. A grande maioria das pessoas, dos que são atraídos a Cristo, depositam sua fé nele, tornam-se por vezes estranhos na sua própria casa. E é o que nós estamos vendo aqui, nesse versículo 34 a 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então, a missão do reino é um ato de amor a Cristo que implica em divisão entre familiares. Isso nós precisamos compreender. Isso, infelizmente, não é natural, mas é comum, né? Não deveria ser assim, mas é assim. E a gente vê do versículo 37 ao 39, que essa missão do reino é um ato de amor que implica a indisposição de perder tudo. Ele diz no versículo 37, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Jesus Cristo aqui, irmãos, está afirmando algo difícil de digerir. Não é digno dele quem ama mais os seus familiares do que a ele. O que nós poderíamos dizer, por exemplo, sobre os mártires cristãos? Sobre aqueles que, por seu compromisso de amor a Cristo, arriscaram serem separados em definitivo dos seus familiares e até dos seus filhos. O que a gente diria sobre eles? Tem um livro de título Conhecendo os Mártires da Igreja. O autor do livro diz, lá no finalzinho, ele diz assim: os mártires calcularam o custo e renunciaram a tudo. Ele diz, é tentador pensar que os mártires não eram como nós, que não amavam seus amigos e familiares tanto quanto nós amamos, que não sentiam a mesma alegria com os pequenos prazeres da vida, ou que não tinham a mesma esperança de viver uma longa vida cristã. A gente pensa que eles eram diferentes. Aí ele diz, mas o diário de Perpétua foi uma cristã, mártir,
Exato, exato. O diário de Perpétua é mais do que suficiente para nos fazer desistir dessa ideia de que eles eram diferentes. Sabemos pelas próprias palavras dessa mulher o quanto ela temia por seu bebê. Ela tinha 22 anos de idade. Ela tinha um bebê. Ela ainda amamentava o seu bebê. Sabemos pelas suas palavras o quanto ela temia por seu bebê, o quanto sofreu na prisão e o quanto sofreu por perder a sua vida pregressa. Ela era parte de uma família nobre do império, uma família rica. Ainda assim, tanto ao seu pai quanto ao juiz, ela declarou: eu sou cristã e não posso ser chamada de nada mais. No diário dela tem um episódio que o pai dela vai conversar com ela e tem um vasinho em algum lugar, alguma mesa, acho que é um vaso, mas serve de exemplo aqui só. Pai, como é que você chama isso daqui? Ah, isso é um vaso, no exemplo aqui, né? Isso é um vaso. Pai, você chamaria isso de outra coisa, sabendo que isso é um vaso? Não. Então, eu sou cristã. Você não pode me chamar de outra coisa, porque é o que eu sou. Eu sou cristã e não posso ser chamada de nada mais. Perpétua calculou o custo e mesmo assim estava disposta a pagar o preço. Os mártires sabiam que a dor estava reservada para eles, sabiam muito bem. Nenhum deles ignorava as torturas romanas. E a pergunta que o autor do livro faz: que apegos a este mundo estamos sendo chamados a repudiar hoje, por amor a Cristo? Que sofrimentos estamos sendo chamados a suportar por amor a Deus? Eu até pensei em trazer a história dela, mas iria chocar muito. Então não vou trazer para ninguém sair daqui chorando, porque é uma história realmente impactante. Tá? Pessoas que entenderam isso, amaram mais a Cristo do que a seu pai, do que a seu filho. Amaram mais a Cristo do que a própria vida. A missão do reino de Deus é um ato de amor a Cristo, um amor acima de todos os outros amores. E por fim, claro, é uma mártir. Ela morreu, claro. Mas eu não vou dar os detalhes da situação. Tá? Às vezes, irmãos, a gente, lógico, tem pessoas mais sensíveis, outras menos a essas coisas, né? Mas às vezes nós vivemos uma vida cristã muito, achando que isso é a vida cristã, né? Que tudo do viver o Evangelho é o que nós vivemos. Programação na igreja, é festa, é comemoração, sabe? É a leitura bíblica com um cafezinho feito da maquininha, delicioso, aquele estudo bíblico gostoso, aquela visita legal na casa dos irmãos. Isso é maravilhoso, é um privilégio que nós temos, tá? Mas a vida cristã não foi assim para a maioria dos nossos irmãos, especialmente nos primeiros séculos, né? Não sei se foi Tertuliano, me ajuda aí, Joel, se eu estiver equivocado, mas algum historiador da igreja que disse que, o Edivaldo pode até me lembrar da frase também, mais exata aqui, porque que o sangue dos mártires é o quê da igreja? A semente da igreja. Quer dizer, quando o sangue dos mártires era derramado, então ali brotava mais cristãos. E a igreja foi crescendo e crescendo com base aí no sofrimento de muitos dos nossos irmãos. E a gente não, às vezes não calcula o preço e fala, não, hoje está chovendo, né? Hoje está friozinho. Então hoje eu nem vou sair para fazer o que eu tenho que fazer, nem vou ler a Bíblia, vou ficar aqui no Netflix para curtir um pouquinho. Então, a gente precisa pensar, né? A nossa vida cristã, a gente não tem sido tão desafiado
por misericórdia de Deus, ou não também. Talvez por juízo de Deus as coisas sejam tão fáceis, não é? Talvez seja um juízo de Deus sobre a nossa vida, as coisas serem tão fáceis, porque isso nos leva à comodidade. Enfim, fala, Joel. Não choca o pessoal, tem? Por favor. É. Uhum. É. O Joel está se referindo aqui ao fato de que no silêncio da noite podiam se ouvir os cristãos dentro das masmorras cantando e louvando ao Senhor. Coisa linda, né? Bom, para finalizar, meus irmãos, do versículo 40 ao 42, nós temos aqui as recompensas, e eu não acredito que Jesus está dizendo aqui sobre recompensas para estes que estão indo. Ele está se referindo aqui às recompensas para os que apoiam o trabalho, para os que dão suporte aos que estão na linha de frente. Então, no versículo 40, ele vai dizer: quem vos recebe os missionários, recebe a mim. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Né? Ele vai dizer, então, quem recebe o missionário, recebe o próprio Cristo. No 41, ele vai dizer que quem recebe um justo, um profeta, no caráter de profeta, vai receber o galardão do profeta. Então, você pode pensar, mas eu não vou ser tão abençoado porque eu não falo como eles, porque eu não evangelizo como eles, porque eu não fui até tal lugar para falar do amor de Deus. Mas você vai receber o mesmo galardão se você der o suporte para que eles estejam lá fazendo isso. Essa é a palavra de Jesus aqui. Não é maravilhoso a gente saber que a gente pode se envolver com essas pessoas e receber o mesmo galardão que elas? Jesus diz ainda no versículo 42 que quem apoia materialmente um missionário não ficará sem galardão. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a estes pequeninos, quem são os pequeninos no contexto todo? Estes discípulos que saem para pregar o reino. Ele diz: em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Então, a missão do reino é fonte de bênção para os apoiadores. Isso se reflete também no texto de Paulo, lá aos Filipenses. Ele disse o seguinte, olha que interessante, não precisa abrir, apenas ouça. Paulo diz assim: vocês fizeram bem associando-vos com a minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica vocês mandaram, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Não que eu procure o donativo, eu não estou tão interessado nas ofertas que vocês me mandam, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Quer dizer, quanto mais vocês me abençoam materialmente, mais crédito está sendo depositado na conta de vocês. É nisso que eu estou interessado, é o que Paulo está dizendo aqui. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, etc, etc. Aí ele diz, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da parte de vocês, olha só, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quer uma maneira de adorar a Deus? Invista naqueles que estão na ponta, na linha de frente, levando o Evangelho. É um ato de adoração, é o que o Paulo está dizendo aqui. Quando a gente faz isso, a nossa conta bancária celestial está sendo engordada, né? Então, fica aí para a gente também essa reflexão, que é uma fonte de bênção para quem apoia, ok? Bom, resumindo aqui, meus irmãos, nós falamos sobre isso, que a missão do reino é realizada por gente imperfeita, é realizada conforme as normas, é uma tarefa arriscada, é recompensadora,
é um ato de amor a Cristo acima de outros amores e é uma fonte de bênção para os apoiadores. E aí, eu pus aqui para refletir apenas algumas frases com base nesses tópicos, uma aplicação simples, direta para a nossa vida. Então, com base aí na primeira parte, do 1 ao 4, irmãos, ainda que imperfeitos, anunciemos o reino de Deus. Tá? Jesus chamou homens imperfeitos, fez deles colunas para servirem como fundamento aí da igreja, né? Então, anunciemos o reino de Deus, ainda que imperfeitos. Você conhece seus erros mais do que qualquer outro, né? Você sabe das suas limitações, mas não deixe de servir ao Senhor por conta dessas coisas. Deus pode te usar mesmo da maneira como você é. Depois, do 5 ao 15, onde nós temos várias instruções, eu destaco essa para a gente. Façamos isso, anunciar o reino de Deus, sem buscar ganhos e vantagens pessoais. Tá? Como ele disse lá, você chegou numa casa, não precisa procurar mais conforto, se contente com o que você tem. Então, sejamos agentes do reino de Deus, sem buscar ganhos e vantagens pessoais. Depois, com base nos versículos 16 a 33, onde nós temos aí as admoestações, né? O fato da tarefa ser arriscada, então façamos isso com coragem e perseverança até Jesus voltar. Né? Continuemos firmes, tem que ter coragem, tem que ter perseverança, terão opositores, não será fácil, mas continuemos fazendo o que deve ser feito. Do 24 ao 33, onde nós vemos aqui os estímulos, né? Onde nós vimos que é uma tarefa recompensadora, façamos isso sabendo que Deus irá nos sustentar e honrar. Nos sustentar por quê? Porque nós valemos mais que os pardais, Ele vai cuidar da gente. E vai nos honrar mencionando o nosso nome na região celestial diante do Pai. Do 34 ao 39, ainda que venhamos a perder a família ou a própria vida, continuemos fazendo isso, continuemos anunciando o reino de Deus. E por último, estando na linha de frente ou na retaguarda, tá? Seja qual posição a gente estiver, continuemos, ainda que imperfeitos, promovendo o anúncio do reino de Deus, porque isso será extremamente recompensador. Amém? Entendeu?